E aí, pessoal, tudo bom? Tempo que eu não dou uma passada por aqui na forma de vídeo, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer alguns comentários sobre a participação dos nossos atletas na WTR Arraial, que aconteceu no último dia 22. Algumas observações que foram feitas pessoalmente comigo. Eu vou tentar trazer isso aqui na maneira de colaboração que todo mundo consiga tirar pelo menos um pouquinho dessa experiência. Queria começar assim com a observação que o Gabriel Fortuna fez comigo durante a corrida, que a gente passou um tempo juntos, a partir da largada, que ele fez uma observação sobre a minha cadência. E não sei se todo mundo já está inteirado no que é a cadência, ou uma vez que algum tempo atrás eu já fiz comentários e já tentei colocar alguma coisa sobre cadência com alguns alunos aí da assessoria, mas a cadência é a frequência com que a gente ordena os passos da corrida. Então, a cadência, tanto na corrida como no ciclismo, por exemplo, determina muito do nosso esforço. Muito do nosso esforço e muito também da nossa fluidez. Na verdade, a boa cadência ela vai determinar a melhor fluidez da corrida, onde a gente consegue concatenar a produção de força com a absorção de impacto de uma maneira ótima. E sobre a cadência, eu vou fazer uma relação aqui com o pace. Porque também tem muita gente que corre, talvez muitos de vocês corram atrás do pace, fica monitorando e vendo em que pace está, até porque alguns treinos de vocês são baseados em controle de pace. Então, vou fazer uma relação que é a seguinte: quem domina uma boa cadência, ele corre na frente, então ele lidera a sua cadência, liderando assim também sua percepção de esforço. Quem corre baseado no pace, vai correr atrás do pace, certo? E talvez não vai ter uma percepção ou um domínio tão grande da percepção de esforço, porque realmente está correndo atrás do pace. Então, o treino que a gente modula a partir do pace é para que a gente, a partir do pace, desenvolva condições metabólicas e fisiológicas de força e resistência, por um lado, mas, por outro lado, que a gente automatize a relação do pace com a cadência, automatize a relação do pace com a postura, automatize a relação do pace com a respiração. Então, que a gente desenvolva a sensibilidade, claro que você está modulando o pace, mas você está usando o pace para se perceber melhor, né? Então, se fosse uma corrida de 10 quilômetros no plano, uma corrida na pista, é claro que o pace vai ser soberano. Mas corridas com transições de terrenos, com mudança de inclinação, a gente não tem como modular o desempenho pelo pace, talvez na maior parte da corrida. Então, voltem à sensibilidade de vocês, de preferência percebendo a cadência, que é o ritmo com que vocês dão as passadas, que esse sim vai ser uma modulação mais legal para você perceber em corrida de trilha, montanha, praia, que seja, onde a gente tem mudança de terreno e inclinação.
porque aí você mantém a cadência e regula só o tamanho das passadas, você está sempre liderando o seu esforço, tá? Aproveitando essa pegada aí do pace versus cadência, quando você corre também só atrás do pace, você não consegue ou tem mais dificuldade de estabelecer o que a gente chama na fisiologia do exercício de steady pace, que é um pace estável onde reside sua segurança de estar correndo fluido, porém sem estar perto do limiar, né? Principalmente do limiar anaeróbico, que em algum momento ele vai derrubar a nossa corrida. Então, por exemplo, para quem correu em Arraial do Cabo e transporte isso para os outros percursos das outras corridas que vocês vão fazer, os momentos de transição entre uma subida e outra, por exemplo, tem um trecho de asfalto, tem um trecho de plano, eles não são momentos de você tirar atraso, por exemplo, que eventualmente você perceba que perdeu na subida. É o momento de você fazer um steady pace até você recuperar do esforço do último obstáculo. E aí sim, uma vez que você regulou seu esforço, voltou para a casinha do conforto, aí você volta a perseguir um ritmo mais competitivo, tá? Porque se a gente ficar só diminuir o ritmo na subida porque está subindo e tenta descontar na descida e tenta descontar no plano e aí diminui na areia e tenta descontar no piso duro, a gente vai ter, além de um desgaste excessivo, a gente vai ter possivelmente uma quebra de rendimento no decorrer do período, tá? Outra observação corrida de praia, subidas não tão longas, levo bastão, não levo bastão. Eu usei o bastão, mas a gente precisa entender o bastão como um acessório. E qual é a finalidade desse acessório? Ele ser um acessório na manutenção do seu ritmo, tá? Seja o ritmo da cadência, ou seja o ritmo fluido. É muito mais um ritmo perceptível, fluido, do que um ritmo baseado em pace. Mas o bastão é um acessório que vai ajudar a sustentar um ritmo fluido. Quando, às vezes, em uma situação de mudança de inclinação, a gente diminui a cadência, a gente diminui um pouco o ritmo. O bastão vem justamente para ajudar a gente com aquele pequeno impulso que vai permitir que a gente mantenha o ritmo sem tanto obstáculo. Ao invés de pensar que o bastão é um acessório para descanso. O bastão não é um acessório para descanso, né? Que aí a pessoa saca o bastão, agora eu vou bem devagar, controlando o meu esforço. Não, o bastão é um acessório para manter o ritmo. Inclusive, treinem, quem vai usar bastão, treine com o bastão, porque o bastão aumenta seu gasto calórico e em determinada situação ele até aumenta um pouco sua percepção de esforço. Mas você ganha na manutenção do ritmo. Principalmente para quem pensa num tempo final de prova, né? Quem estabelece, eu quero fazer tantos quilômetros em tantas horas. Você não pode cochilar na manutenção do ritmo, e muito mais para quem vai enfrentar provas com cortes e limites de tempo de duração. Porque esses que vamos para provas com cortes, não podemos cochilar no ritmo. Nós não podemos ter um trecho onde a gente sobe assim, descansando. Descansa depois da chegada. Então isso coloca em risco a administração da prova e a conclusão dos trechos
cronometrados, né, com um tempo delimitado para percorrer. Então, grava aí, o bastão é para manter o ritmo da progressão. Bastão não é bengala, não é um instrumento de descanso. Beleza? Assim como o hiking, ele não é um acessório de descanso. Quando você está numa subida e você deixa de correr, você vai andar rápido, porque você precisa passar mais rápido naquela situação. Você tem tempo para chegar, porque você tem tempo para passar na linha de corte. Então, a manutenção do ritmo é uma questão de perna, de coração? Não, é uma questão de cabeça. É uma questão de mentalidade, onde você vai desenvolver a mentalidade que você não vai descansar durante a prova, que você vai estabelecer um ritmo que é desafiador para você, mas que ele é conveniente para a condução da prova. Então, isso é treinado durante os treinos, né? Treinos de subida não são treinos para descansar na subida, né? Treinos de hills repetitions são treinos onde a gente vai trabalhar a manutenção do ritmo. Então, desenvolvam a mentalidade de que é preciso ser apressado na condução do ritmo de prova. Não tem momento da prova que você poderá descansar, a menos que passou o último limite de corte, você tem muito mais tempo, aí você pode sentar, descansar, tirar foto, fazer filmagem, mas enquanto isso, a gente precisa ser extremamente focado na condução do ritmo da prova. Também para não chegar, né, você descansa quando chega no final da prova, deixa eu ver, poxa, por 2 minutos não fiz o tempo que eu pretendia. Então, questão de tempo de conclusão e de administração de tempo de corte, é preciso ser extremamente focado na manutenção do ritmo, tá? Um comentário sobre a WTR que a Dani fez, que eu achei muito legal, foi o seguinte, inclusive porque ela tinha tempo que não fazia corridas de mais de 15 km. Então, o comentário foi assim, eu achei que em algum momento eu ia ficar muito cansada, ou ia ficar cansada, e eu consegui passar a prova toda num ritmo que foi praticamente constante, e num ritmo interessante para a administração da prova dela. E aí, pessoal, vocês vão começar a perceber esse fenômeno, porque é a filosofia da planilha que está funcionando. A potencialização dos metabolismos energéticos que já está funcionando e dando resultado. Uma prova de 2 horas e 45, né, como foi o caso dela, de você conseguir manter um ritmo interessante, é resultado do crescimento fisiológico, metabólico, da administração da energia que vocês estão tendo e vão ter treinando nessa metodologia a partir da observância do que o treino está pedindo para a gente. Então, é uma condição que a gente vai desenvolvendo que vai permitir que os próximos desafios sejam muito mais agradáveis. Tá? Percebo isso também, o pessoal que correu agora, o Gabriel, que tinha problemas com cãibra no metade da prova, final de prova, e esses problemas de cãibra estão diminuindo, estão passando. Já tem algumas provas que ele não está tendo esse problema. O que é isso? Otimizando a relação de energia, né? A questão metabólica está ficando regulada. Então, isso é um lembrete para a gente se manter firme na mentalidade da planilha. A planilha está montada muito interessante e é só a gente perseguir aquela proposta ali que o resultado vai vir, tá? Um comentário do Cláudio que mandou o reporte para mim que
sentiu atrapalhado pelos gargalos. O que são gargalos? Quando tem mais gente do que a via consegue admitir. Na prova dele, nas transições entre rua e trilha, aconteceu muito isso. E vou falar assim, o gargalo tem duas considerações. A primeira é que a gente precisa ficar atento às transições. Então, lá você está correndo, está olhando para frente, está vendo os seus, entre aspas, concorrentes. Mas na hora que a gente percebe que vai ter uma trilha à frente, mesmo que não seja da categoria, mesmo que você precisa dar um sprint ali para entrar na trilha numa posição interessante, porque na trilha diminui a possibilidade realmente de você fazer ultrapassagens, principalmente quando são trilhas acidentadas, sejam subindo ou seja descendo. Principalmente descendo. Vai implicar uma questão de cortesia, vai implicar segurança, mas acelerar a sua corrida antes de entrar na trilha e entrar numa posição interessante é a conduta de quem corre na trilha. Então, é um pouquinho, talvez, de falta de experiência e falta de atenção, falta de vivência, mas sempre vai acontecer com vocês quando você está naquele bolão, está chegando a entrada da trilha e você continua lá no bolão. Né? Então, nessa hora, lembra do Fatler que dá aquela acelerada, vai lá para frente e tenta entrar numa posição mais agradável para passar na trilha. Não é só ultrapassagens de colocação, é porque aquele trecho vai se tornar dificultoso para você, vai influenciar no final do tempo da prova, vai influenciar na manutenção de um ritmo ótimo, porque acelerar coloca a gente em uma posição de desconforto, mas diminuir demais a velocidade também também tira a gente do foco e para mim, por exemplo, passar muito devagar num lugar técnico que é fora do meu ritmo me expõe a escorregar, a cair e tal. Então, corridas de trilha, vai chegar o trecho da trilha, você dá uma acelerada, né? Por exemplo, da BTR, você sabe que ao final de cada praia vai entrar uma trilha, né? Tem outras corridas. Tem uma rua, tá afunilando, tem um staff lá na frente, você sabe que vai mudar, então precisa se colocar. Isso aí é básico de corrida de trilha e vamos aproveitar para adquirir essa experiência, tá? Uma outra observação foi na questão energética e nutrição. E aí, qual é a relação? A nutrição do treino e a nutrição da prova. É claro que na prova a gente vai gastar mais energia, a gente vai performar mais rápido, a gente vai ter um desgaste maior do que no treino. E se eu treino em jejum, no dia da prova eu posso fazer um aporte de nutrientes antes da prova. Se eu treino bem sem suporte de energia, no dia da prova é preciso, né, administrar o aporte de energia na forma de carboidrato, daqueles nutrientes que a gente vai precisar, de eletrólito. Então, uma coisa é conseguir treinar low fuel, que é o quê? Com pouco combustível. A outra coisa é performar na prova. Dá, mas você vai lá só para passear. Então, se você tem algum interesse em ir bem na prova, precisa ter um esquema específico de nutrição para a prova e não usar aquele low fuel, que eu adoro para treinar, mas que na prova eu não dá certo, né? E usar na prova um esquema de nutrição que vai além de um gel por hora, tá? De uma mariola. Precisa contabilizar teu gasto
natural e precisa fazer uma visualização adiante do gasto que vai ser na prova e administrar nutrientes que sejam compatíveis com essa condução de prova. Tá bom? Para fechar, eu vou falar aqui um assunto que ele é, entre aspas, pouco técnico e mais de percepção, que é, o exemplo da Dani e do Alex, que tiveram dor na posterior durante a semana pré-prova e no dia da prova não sentiram nada. Ou sentiram muito pouco, né? Os dois me falaram que não sentiram nada. Eu quero olhar para isso aí com 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é que a ansiedade pré-prova, a significância desses momentos individualmente para cada um de nós, eles vão mudar nosso estado de ânimo, e o nosso estado de ânimo está diretamente relacionado a tensões musculares, a tensões faciais, a organização do corpo, né, ao equilíbrio das cadeias musculares. Está extremamente ligado. Você tem uma comprovação científica com o estudo? Não tem, mas a prática comprova muito claramente isso. Se eu anotar algumas coisas que acontecem com vocês, meus alunos, e as épocas que elas estão acontecendo, a gente tem uma correlação muito grande desse peso, que são as tensões, que são as questões de ansiedade, que são as sobrecargas, que são, né, coisas tanto de cansaço, fadiga, quanto de emocional nessa organização corporal, e que mudando essa conformação dessa organização, eles eventualmente se manifestam em dores e tensões. Esse é o primeiro viés, né? Então é preciso ter uma sensibilidade das épocas das vidas de vocês, como elas se manifestam no corpo de vocês. E o outro viés, que é qual? Então por que no dia onde você vai performar, onde você vai fazer força, onde você vai expor uma estrutura, uma organização que, entre aspas, está comprometida, que é o pensamento que você tem na semana pré-prova quando você sente uma dor, uma tensão, por que você não sente nada? Porque o foco com que você vai para o final de semana da prova, o dia da prova, a preparação daqueles dias, ele tira você do foco que te colocou naquela situação da semana pré-prova. Então, você sai de casa, você minimamente se aparta das realidades com que você convive diariamente, você começa a focar na realidade da prova, você começa a olhar para você na prova, e esse foco desfaz a pré-condição que estava instalada. Então, nós temos aí um chamado a percepção do seu entorno físico e emocional, e se você conseguir perceber e conseguir interferir no seu entorno, você vai minimizar a questão da dor e da tensão, tá certo? É necessário que a gente, e aí eu não estou falando só pré-prova, estou falando no dia a dia, é necessário que a gente intervenha e ordene os componentes que levem a gente a tensões excessivas, a cansaço excessivo e eventualmente a dor. Então, é nosso papel interferir e ordenar isso para que a gente sofra menos. E eu volto a falar, não é só pré-prova, que a gente sofra menos os efeitos da vida real, né? E é possível fazer isso. O outro viés que eu trouxe do foco é que
independente de ser prova ou pré-prova, se você consegue desfocar de uma realidade que te deixa atrapalhado e focar em outra realidade, então quando você foca em outra realidade, você desfoca daquela que te atrapalha, você consegue, mais uma vez, interferir, intervir e ordenar situações que são desfavoráveis para você. Então, usa o exercício da prova para trazer para o dia a dia. Então, eu estou com uma dificuldade, vou focar numa coisa só, vou focar numa coisa que é diferente dessa realidade, e você vai perceber que você vai reagir de maneira diferente, seu corpo vai se comportar de maneira diferente, se conformar de uma maneira diferente, se organizar de uma maneira diferente. E nessas mudanças de foco, a gente consegue ter sempre um funcionamento um pouco mais ótimo a partir do momento que a gente decide ordenar essas realidades. Tá bom? O vídeo tá aí para o pessoal da assessoria Ômega, vai ficar aberto. E quem tiver comentários, manda no privado ou comenta no vídeo aqui no YouTube. E a gente gera novas discussões, tá bom? A gente se vê nas próximas provas aí, já tem um pessoal se organizando para a WTR Miguel Pereira e para o TMB Paraty Miguel Pereira 3 e 4 de agosto, o TMB Paraty 22 a 24 de setembro, acredito, não lembro a data de cabeça, mas é nessa data aí. Up.